Ok, vamos lá. Vamos falar agora sobre Lamentações de Jeremias, que também faz parte dos profetas maiores. Por quê? Porque é um livro de Jeremias, conforme diz, Lamentações de Jeremias. O que é esse livro Lamentações de Jeremias, gente? É um poema fúnebre. É um poema fúnebre. Por quê? Porque Jeremias considera que tudo que veio sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre o seu povo, era o mesmo que um velório. Era como se fosse uma morte. Ele fala de perecimento da esperança, ele fala de não ter mais razões, ele faz uma lamentação, de fato, porque às vezes, gente, tem gente que vai dizer assim, né? Ah, não pode lamentar. A vida, às vezes, a gente lamenta assim, por coisas que muitas das vezes não estão ao nosso alcance. Não estava ao alcance de quem? De Jeremias, mudar o coração do povo. Dependia primeiramente de Deus e depois do próprio povo. Mas veja, o povo não quis mudar a situação e todo aquele mal sobreveio a Jerusalém. Por isso nós temos aí o livro de Lamentações. O que é esse livro? É um poema fúnebre, relatando as misérias e desolações de Jerusalém, resultantes de seu estado de sítio, né, de dominação, por uma nação externa, né? E posterior destruição. O profeta expressa nesse livro, nesse pequeno livro, seu profundo pesar, né? Sobre aquele evento calamitoso na história do povo escolhido de quem? De Deus, a destruição de Jerusalém em 586 a.C., por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O livro é o terceiro dos 5 livros que compõem as Megiló, ou os rolos das festas, ou seja, Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, usado em determinadas festas judaicas. Então vê que, olha só que coisa interessante, né? Estamos falando de festas. Esse livro compõe o rolo das festas. Então, nas festas de Israel, Lamentações de Jeremias é lido. Pastor, mas calma aí. O que Lamentações tem a ver com uma festa? Mas a gente, às vezes, quando pensa em festa, a gente pensa só em se esbaldar. Mas as festas judaicas, elas têm razões de ser. Elas não são por ser. Elas não acontecem do nada. Há uma razão de ser para cada festa celebrada em Israel. Então, um dos livros que eram lidos era o quê? Era o livro de Lamentações. Para trazer o quê? A memória do povo. Olha o que aconteceu. Isso tudo não precisava ter acontecido se tivéssemos procedido diferente, se a nossa atitude tivesse sido diferente, se a nossa postura tivesse sido de obediência à palavra dos profetas, que nos profetizaram a palavra de Deus, mas o povo não foi por esse caminho, não é? Os judeus, este triste cântico de Jeremias foi adotado pela nação judaica, gente. Os judeus eles cantam este livro e o leem nas sinagogas, em jejum, no 9º dia de Adar, o dia destinado à lamentação das 5 grandes calamidades que sobrevieram à nação. E uma dessas grandes calamidades que sobrevieram à nação de Israel é o dia que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, onde eles ficaram lá por quantos anos? 70 anos, ok? Não esqueçamos desse fato. Então, Jeremias lamentou, né? Lamentou, porque às vezes a gente lamenta. Quem é o autor? Como o próprio nome diz, né? A gente chama de Lamentações de Jeremias, embora o livro não mencione o nome do autor, a Septuaginta, como a tradição judaica, bem como os cristãos, atribuem lamentações ao profeta Jeremias, e isso é um consenso entre todos aí, ok? O tema, gente, do livro de Lamentações é o quê? A fidelidade de Deus, por incrível que pareça. Olha o tema, fidelidade de Deus. Até naquilo que muitas das vezes nos faz lamentar, nós precisamos entender que se manifesta a fidelidade que é de Deus. Fidelidade em que sentido? No compromisso que Deus tem em cumprir a sua palavra, né? No compromisso que Deus tem de cumprir a sua palavra. Na mais extrema angústia e esmagadora derrota, sem haver absolutamente esperança de conforto de alguma fonte humana, o profeta aguarda a salvação da mão do grande Senhor do universo. Lamentações deve gerar em todos os verdadeiros adoradores a obediência e a integridade, dando ao mesmo tempo aviso temível concernente àqueles que desconsideram a revelação de Deus
por meio de sua palavra. Não há registro na história de outra cidade arruinada que tenha sido lamentada em tal linguagem patética e comovente, como aconteceu com Jerusalém. E certamente proveitoso em descrever a severidade de Deus para com os que continuam a ser rebeldes, obstinados e impenitentes. Pessoa-chave desse livro, o próprio Jeremias e a nação de Jerusalém. Porém, apesar de tudo, né, quando a gente fala de Lamentações, em Lamentações tem um versículozinho que eu acho bom a gente relembrar, que está no capítulo 3, não sei se vocês lembram desse versículo, mas eu gosto muito. Lamentações capítulo 3, versículo 22 também, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22, pois as suas compaixões não se esgotaram. 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tem uma outra coisa aqui, que até tem música, né, com esse versículo, deixa eu ver aqui se eu acho. Se compadece, ok. Quem... eu estou tentando achar aquele versículo que diz, né? Quero trazer. Não conhece a música da Léa Mendonça? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É palavra de Jeremias, ok? Tá aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Nas horas das lutas, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Conselho de quem? De Jeremias. Onde? No livro das Lamentações, ok? Então tá aqui em Lamentações, capítulo 3, você acha aí, ok? Então, gente, prosseguindo aqui, o santuário tem uma informação aqui, um extra, né? O santuário foi totalmente consumido pelo fogo no ano 70 depois de Cristo. Esse santuário que foi reerguido, né? Por Herodes. Pelo calendário judaico, o dia 9 de Ave, igual à data em que 656 anos antes, o primeiro templo fora destruído por Nabucodonosor, ok? José, que é um grande historiador judaico, disse o seguinte: não poderíamos, porém, não admirarmos assaz de que a destruição desse incomparável templo tenha acontecido no mesmo mês e no mesmo dia em que os babilônios outrora o haviam também incendiado. Esse segundo incêndio aconteceu no segundo ano do reinado de Vespasiano, 1130 anos, 7 meses e 15 dias depois que o rei Salomão o havia construído pela primeira vez. 639 anos, 45 dias depois que Ageu tinha feito restaurar, no segundo ano do reinado de Ciro. Isso aí é só um acréscimo de informação aí para você que quer entender mais sobre o livro de Lamentações de Jeremias, ok? Vamos falar agora.